Bom dia, irmãos. Estamos aqui nesta manhã, uma manhã maravilhosa de sol, um dia bem gostoso para poder estarmos reunidos para louvar esse Deus maravilhoso, para poder exaltá-lo. Ele é o único Deus, ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e nós estamos aqui para louvá-lo. Em meio a tudo que tem acontecido, tenho refletido muito e tenho discutido com algumas pessoas sobre essa fase de pandemia, e não só a pandemia em si, com toda a doença e todo o caos que ela já traz, mas tudo que tem acontecido do nosso meio de liderança entre os políticos. E uma coisa que realmente, cada vez mais eu tenho me convencido e lembrado do versículo de Jeremias que diz: Maldito o homem que confia no homem, é que nós não podemos depositar a nossa esperança em homens. Eles vão nos decepcionar. Nós decepcionamos pessoas. Então, a nossa confiança tem que estar apenas em Jesus Cristo. Temos sim que interceder pelos nossos líderes, pedir para que Deus esteja dando sabedoria, para que Deus esteja guardando, mas nós não podemos colocar a nossa confiança no homem, apenas em Deus. E neste momento, eu queria ler com vocês um versículo que está Salmos 150, de 1 a 6, para a gente começar o nosso momento de culto, louvando a esse Deus. Salmos 150, de 1 a 6, vocês vão poder ler aí na tela, tá? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e com harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Todo o que tem vida, ou todo ser que respire, algumas versões. Louve ao Senhor, aleluia. Neste momento, eu peço que você feche os seus olhos, fique alguns instantes em oração silenciosa, louvando e agradecendo esse Deus, e em alguns instantes a gente vai começar o nosso momento através dos cânticos, tá bom? Um momento em silêncio, para a gente estar realmente louvando esse Deus maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos porque Tu és Deus, Tu és o Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar, porque o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança, Pai, porque nós temos o ar para respirarmos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é o único Rei digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Coloque, Pai, no nosso coração a consciência, Pai, do nosso lugar no Teu reino e principalmente do Teu lugar, ó Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas. Abençoa-nos neste dia, Pai, é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda a gente continua com alguns problemas para a gente poder ter uma transmissão ao vivo do louvor, mas a gente vai continuar ainda nesse sistema de músicas de louvor gravadas com a letra para vocês aí, tá? Então, o primeiro cântico é de coração, que vocês realmente estejam aí em família, louvando a esse Deus maravilhoso.
o nosso próximo cântico, eu peço apenas desculpa aos irmãos. De vez em quando a gente tem alguns probleminhas aí, a nossa internet não colabora, então de vez em quando a música dá uma cortada. Mas, independente disso, a gente está aqui para louvar esse Deus e fazer o nosso melhor com o que a gente tem neste momento. Nosso próximo cântico fala que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Não importa o que a gente esteja passando, seja coronavírus, seja desemprego, seja luto, seja o que for. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Esse Deus que continua sempre sendo bom, sempre sendo o mesmo Deus, imutável, indomável, poderoso. É o Deus que nos ama. É o Deus que cuida de nós em meio a tudo que nós temos passado e vivido. Nesse momento, eu vou pedir para o nosso irmão Marcelo Prado, para que ele nos dirija a Deus no momento de oração, nos preparando já para recebermos a palavra através do nosso pastor. Marcelo, por favor, ore ao nosso Deus. Querido Pai,
Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de prestar culto a Ti, Senhor Deus. Como acabamos de cantar neste momento, que o Senhor continua sendo bom. O Senhor é bom, Pai, mesmo com este vírus que tem nos afetado. O Senhor continua sendo bom, Pai, mesmo com famílias que hoje encontram-se desempregadas. O Senhor continua sendo bom, Pai, porque acima de todas as coisas, Deus, o Senhor entregou o Teu Filho amado na cruz para nos resgatar, para nos livrar da morte eterna, e porque o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado porque, acima de todas as coisas, o Senhor tem preservado a nossa família, não a minha família somente, mas a família da fé. O Senhor tem preservado cada um dos seus, Pai, com saúde, e mesmo aqueles, Pai, porque assim o Senhor o quis, os foram levados daqui. O Senhor continua sendo bom, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado por este culto. Que o Senhor esteja falando ricamente através da palavra do pastor e que através da Tua palavra, Pai, nós possamos sair motivados para levar o Teu amor, mesmo em meio ao caos em que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Vou adicionar aqui o nosso pastor, vou deixar ele com a palavra, que nós possamos, de fato, ser edificados com essa palavra nessa manhã. Pastor, a palavra está com o senhor. Beleza, Gal, obrigado Marcelinho. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa manhã, como o Glauco falou, de sol, mas já com um friozinho que faz com que a gente lute um pouco mais para sair da cama, não é? Mas que a gente tenha um tempo de reflexão na palavra de Deus hoje, que a gente tenha um tempo de edificação através da Santa Palavra. E depois de uma breve reflexão bíblica hoje, a gente vai ter um momento da gente partilhar do pão, do suco de uva ou do vinho, assim como você separou na sua casa. Já vou deixar aqui o meu respeito, porque essa questão de ceia online, digamos assim, tem sido bastante não criticada, mas questionada, porque existem vários aspectos que dificultam a nossa proximidade, a pandemia e essa quarentena, esse período de distanciamento social, de fato, tem gerado em nós muita angústia e tem gerado em nós muita saudade, né? A gente precisa estar próximo. E a comunhão do pão e do suco de uva, do vinho, ele faz muito mais sentido quando a gente está junto, de fato, de verdade, quando a gente está reunido e a gente pode, de fato, partilhar da refeição, do pão. Mas a nossa ideia não é suprir, de alguma forma, esse distanciamento, mas a nossa ideia é que, primeiro, vocês não precisam do clero, do pastor que abençoa os elementos, pelo contrário, a comunhão que você tem com as pessoas aí na sua casa demonstra que você é parte da igreja de Jesus espalhada sobre toda a terra e por isso, de forma remota, a gente se reúne. E se reunindo de forma remota, mesmo que a gente não possa ver o rosto um do outro, nós estamos conectados, ligados espiritualmente, e a gente pode partilhar desse momento. Então, se você ainda não separou o seu pão, o seu suco de uva, dá uma escapadinha aí na cozinha, pega esses elementos, e a gente então vai, logo depois da mensagem, ter um momento de partilhar do pão e do suco de uva, tá bom? E a gente vai fazer diferente do que a gente fez na Páscoa, porque a gente vai fazer todos juntos, logo depois da mensagem, tá bom? Mas eu quero convidar vocês, então, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. A gente vai continuar um pouco a nossa reflexão sobre, não especificamente o que nós temos vivido em relação ao coronavírus, mas a gente vai bater um papo sobre
como que a gente percebe o reino de Deus se manifestando e agindo naquilo que nós comemoramos, digamos assim, nessa sexta-feira, que é o dia do trabalho. Todos que somos trabalhadores entendemos o valor do trabalho, não só porque trabalhamos e porque de lá tiramos o nosso sustento, mas porque na perspectiva de muitos pensadores, o trabalho não só dignifica, mas nós somos também, de certa forma, caracterizados pelo nosso trabalho ao longo de toda a história. Você vai ver na história, inclusive bíblica, ou não, na história antiga, pessoas elas são reconhecidas pelo seu trabalho. O oleiro, o pescador, né, aquele que mexe com couro, e aí o tempo vai caminhando e nós somos às vezes reconhecidos e apontados, caracterizados pelo nosso trabalho. Ah, você conhece fulano de tal? Mas que fulano de tal? Aquele que tem uma mercearia, aquele que trabalha na mercearia, aquele que é enfermeiro, aquele que trabalha no hospital. Independente disso, de alguma forma o trabalho nos caracteriza. Dito isso, fica claro que o trabalho é algo extremamente significativo na existência humana e que ocupa grande parte da nossa vida, da nossa existência. E eu queria refletir um pouquinho com vocês, não necessariamente sobre o trabalho no que diz respeito à vocação, o trabalho no que diz respeito aquilo que nós somos chamados por Deus para fazer, onde a gente põe em prática os nossos dons e talentos, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho, de maneira um pouco mais geral e abrangente, como que o nosso trabalho, seja ele qual for, pode glorificar a Deus, né, e pode sinalizar o reino de Deus. E eu escolhi esse recorte porque, de fato, nós somos dotados por dons e talentos que, obviamente, não necessariamente foram desenvolvidos por nós, mas a gente pode falar que são divinos. Nós nascemos com determinadas características, nós nascemos e temos nós recebemos de Deus dons que são fantásticos e que, obviamente, devem reverberar naquilo que nós fazemos profissionalmente. Porque, como disse, nos caracteriza o trabalho, ou o trabalho nos caracteriza, e toma grande parte daquilo que nós somos, da vida que vivemos. Porém, nós vivemos uma realidade onde nem sempre isso é possível, onde o trabalho é necessário também para levar o pão de cada dia às nossas casas. É óbvio que nós deveríamos trabalhar de acordo com aquilo que nós fomos vocacionados, chamados por Deus para ser, não simplesmente fazer. O trabalho não deveria ser simplesmente um meio de trazer o sustento para a nossa casa, mas deveria ser um meio da gente glorificar a Deus na utilização dos nossos dons e talentos. Porém, essa é uma realidade um tanto quanto difícil nos dias de hoje, porque a gente tem que trabalhar, às vezes, com aquilo que tem. A gente tem que pôr a mão na massa, porque, de certo modo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que pagar as nossas contas, os boletos estão chegando, e, às vezes, a gente tem que lidar com isso. É claro que, às vezes, a gente pode lidar com os princípios bíblicos, onde a gente não vai se vender somente pelo dinheiro, ou quando a gente tem a oportunidade de escolher a nossa faculdade, a desenvolver o nosso trabalho na perspectiva de alguém que tem condições de optar, a gente deve, de certa forma, caminhar numa perspectiva vocacional. Mas, independente disso, a gente vai analisar na perspectiva do reino de Deus, como que a gente glorifica o nosso Senhor, o nosso Rei, também no trabalho. E eu quero fazer isso usando duas parábolas que se complementam na minha visão. A gente poderia trabalhar de maneira distinta, mas eu quero pegar aspectos simples dessas duas parábolas e aplicar um pouquinho na nossa vida hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 31, quando Jesus está contando parábolas acerca do reino de Deus, explicando para os discípulos sobre o reino de Deus. Em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31, Jesus diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus
é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Até aí. Bom, a gente tem aqui duas parábolas onde elas, de certo modo, são extremamente parecidas. Seus elementos fundamentais, eles são muito próximos, mas há uma clara distinção entre uma e outra. A primeira é do grão de mostarda. Eu, particularmente, adoro mostarda. Quando eu vou comer um lanche ou qualquer outra coisa, um hambúrguer, a mostarda ela é fundamental. Eu acho que no McDonald's sempre sobra mostarda. Quando você compra o lanche, eles pedem ketchup, mostarda. E ketchup, ele quase todo mundo pega. A mostarda nem sempre. Eu sempre pego mostarda porque eu adoro mostarda. E, de fato, a semente da mostarda ela é muito pequenininha comparado a outras sementes. E a ideia que o texto traz, certamente, é de uma semente que é insignificante. Se você tivesse que escolher uma semente a ser plantada, ou se você pensar bem, eu tenho 2 filhos pequenos e geralmente na escola eles pedem, às vezes, para levar semente de hortaliças, né, ou de outras coisas para a criança plantar no jardinzinho da escola, qualquer coisa assim. Nós nunca nem pensamos, às vezes, em mandar uma mostarda, né? Até porque vai se tornar uma árvore grande, como o texto já diz, mas também porque talvez ela passe batido, não é algo que está sempre na nossa mente, né? Não é algo que está sempre no nosso cotidiano, uma semente de mostarda. E naquele tempo, de fato, a mostarda não era uma especiaria tão corriqueira, tão banal, que estava sempre na mente das pessoas, que talvez fosse uma fonte de tanto lucro assim, ou não é algo que é extremamente fundamental e necessário. Ela passava batido. A semente de mostarda, além de ser pequena, era algo para tantas pessoas insignificante. Mas o texto diz que a parábola compara o reino de Deus ao grão de mostarda e ao fermento. Ou seja, ele não está dizendo que o fermento e o grão de mostarda são aspectos do reino, são qualquer sinal do reino. Ele está dizendo que o reino dos céus se parece, é a mostarda, o grão de mostarda e é o fermento. Note bem, o reino dos céus não é comparado ao resultado que ele tem, mas ele é comparado àquele grão de mostarda, que parece ser insignificante no seu começo, mas o resultado é grandioso, é glorioso. Então, a grande maravilha dessas parábolas não está nos elementos, mas está nos resultados, tanto do grão de mostarda quanto do fermento. E aí, certamente, Jesus ele faz referência, nessa parábola do grão de mostarda, a Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore que cresce, suas copas são enormes e abriga animais, faz sombra para os animais, é uma árvore esplendorosa. E Daniel interpreta esse sonho de Nabucodonosor e o sonho é interpretado corretamente por Daniel, quando ele diz que os reinos da terra estavam sendo estabelecidos, mas apesar dos reinos estarem fortemente, grandemente estabelecidos, com toda a sua pompa e glória, nasceria um reino de forma insignificante, pequeno, que ninguém daria bola, mas que ele tomaria todos os confins da terra. É um reino que se estenderia até os confins da terra. E ele apontava isso para o reinado de Nabucodonosor, que de fato foi um império gigantesco. A Babilônia é conhecida na história por ter um império glorioso, de fato. Porém, é uma
apontamento para o reino que de fato se estabeleceria em toda a terra. Porque por maior que tenha sido o Império Babilônico, ele nunca tomou toda a terra. E é muito interessante porque quando a gente olha para a própria história de Jesus, Jesus ele veio de Nazaré. Nazaré é uma cidade com apenas 50 pessoas, uma cidade pequena. Quando Jesus inicia o seu ministério, as pessoas olham e falam: nossa, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era extremamente insignificante, um carpinteiro, né? Alguém simples, humilde, né? Que se vestia como todos. Os seus discípulos eram simples pescadores, cobradores de impostos, traidores, homens normais. As mulheres que o seguiam eram mulheres simples, comuns, donas de casa. Que insignificante, que coisa pequena comparado ao glorioso Império Romano. Se você olhar, o próprio reino de Deus tendo como o seu maior mestre alguém simples e humilde, que conversou, que caminhou e que viveu como qualquer outro homem viveu. Se nós olharmos para o próprio reino de Deus, comparado o seu início, o seu começo com o grande Império Romano, como já disse, o Império Grego, o Império Persa, o Império Egípcio, eram potências, eram cheios das suas gloriosas riquezas, tesouros, extensões territoriais muito bem demarcadas, exércitos muito bem estabelecidos, generais de guerras famosos e poderosos. E lá está Jesus Cristo, que se entrega, que se faz simples, humilde, que é crucificado, e o ápice do seu ministério, o ápice desse reino é quando o seu rei é zombado e crucificado, e a sua coroa, diferente de todos os outros impérios, é de espinhos e não de ouro. Algo que se inicia de forma insignificante, banal, mas que no tempo devido vai tomar toda a terra. Que no tempo certo estabelecerá o seu reinado até os confins da terra. Então, coisas que são absolutamente pequenas e insignificantes, na perspectiva do reino, são gloriosas, gigantescas, poderosas. Entenda bem, poderosas. Porque Jesus ele sempre disse que os últimos no reino do céu serão os primeiros. Que os menores são maiores. Né? Que o reino dele é formado por pessoas que são tidas como malucas e que confundem aquelas que acham que são sãs. Que o reino dos céus é quando as coisas são invertidas, os valores do reino são invertidos. Porque o grande valor, né, não está no grão de mostarda simplesmente, não está naquilo que é pequeno, mas no efeito que ele causa, naquilo que ele vai se tornar. Né? O valor, a virtude não está naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. O reino de Deus, então, traz esse primeiro aspecto. Ele pode começar pequeno e insignificante, mas ele vai tomar toda a terra. E quando a gente pega esse primeiro princípio e tenta olhar para a nossa vida e para a nossa existência, a gente viu no domingo passado que, de fato, todos os reinos da terra estão estabelecidos, demarcados em seus perímetros territoriais, demarcados em cima dos seus líderes, das suas constituições, das suas legislações, das suas normas de convivência social, em como que tudo isso estabelece, nas normas internacionais de convivência, tudo isso está estabelecido, mas os reinos da terra, as nações da terra como estão estabelecidas, elas estão sob o reino maior dos céus que já foi posto e que há de tomar absolutamente tudo, não de maneira a guerrear, a assumir território físico, mas porque, de fato, Jesus Cristo, como a Bíblia diz, e eu acredito piamente, está no trono dos céus, assentado à destra do Pai, e ele governa e está no controle de absolutamente todas as coisas. Sendo assim, nós precisamos olhar para a nossa existência e tentar entender que o reino dos céus é estabelecido nessa perspectiva, de coisas que são extremamente pequenas, de coisas que são absolutamente talvez insignificantes, mas que
colocado à mão de Deus, se torna glorioso e gigantesco. E quando a gente pega isso na perspectiva do trabalho, e o trabalho na perspectiva do reino dos céus, é que o trabalho, ele pode ser algo extremamente insignificante. A gente vai ver na perspectiva do fermento como que o trabalho, ele pode ser sagrado. E às vezes a gente olha para a nossa carreira, às vezes a gente olha para as nossas, para os nossos tropeços, para as nossas escolhas ruins. Às vezes a gente olha para as nossas faltas de oportunidades, como que a gente gostaria e não pôde, como que a gente queria e não conseguiu, como que a gente então trabalha naquilo que a gente talvez às vezes não gosta, como que a gente pode então fazer com que tudo isso que parece pequeno, insignificante, sem sentido, se torne algo glorioso. Glorioso não porque nos fará glorioso, mas glorioso porque manifestará o reino dos céus, o reino de Deus, e assim glorificará o Senhor desse reino. Primeiro é a gente entendendo que absolutamente todas as coisas, mesmo que aparentemente sejam pequenas e insignificantes, na mão de Deus pode ser algo fantástico. Eu quero dizer isso e aplicar primeiro da melhor maneira, ou de uma maneira que talvez seja visível aos seus olhos. Talvez no dia do trabalho, na sexta-feira, você não teve muito o que comemorar, porque talvez você está desempregado. Talvez a crise pegou você de jeito. Ou se não, talvez você esteja empregado, mas extremamente insatisfeito. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua vocação, seus dons e talentos que estão sendo enterrados no trabalho que não revela de fato quem você é. Talvez a falta de oportunidade fez com que você assumisse cargos, funções, trabalhos, dos quais você simplesmente quer levar o pão de cada dia para sua casa. Talvez você se vê num movimento sem saída. Mas eu quero dizer para você que não importa, talvez, o trabalho, mas o resultado que ele pode causar. O impacto que ele pode causar na sociedade, seja ele qual for. Seja talvez daquele tido como mais glorioso, e no momento que a gente vê hoje, seja você um profissional da área da saúde, que hoje está sendo valorizado e bem valorizado, porque assim deve ser, porque são de extrema importância para nós. Ou talvez seja você alguém que não trabalha com absolutamente nada disso. Talvez você é um trabalhador informal, ou se não, talvez você é como um senhor que estava limpando a calçada do nosso prédio, do nosso condomínio, onde um senhor simples, que conversando com ele tem 10 netos. A netinha mais nova dele é do tamanho da minha filha, da idade da minha filha. Talvez ele está ali de forma insignificante para muitas pessoas, tirando o matinho do meio da calçada. Mas nas mãos de Deus, esse trabalho que aparentemente é insignificante pode transformar a história de outras pessoas. Porque aquele trabalho pode ser feito com tão zelo, com tanta dedicação, com tanto empenho, que o significado dele não está simplesmente nos matinhos que ele tira daquela calçada, mas está nas sementes que ele está plantando na vida de todas as pessoas das quais ele se relaciona. O seu trabalho pode ser extremamente pequeno, insignificante. Você pode estar chateado, mas se você entender a oportunidade que há em trabalhar, seja lá como for, para o reino, sinalizando o reino onde quer que você esteja, daí então talvez as coisas ganhem um significado maior. Eu tenho percebido e me aproximar da área da saúde, enquanto nós servimos a comunidade, cedendo nosso espaço aqui para o posto de saúde. Eu tenho convivido com homens e mulheres que são fantásticos. Nós reclamamos tanto do SUS, que obviamente tem muito a melhorar, mas a gente esquece às vezes das pessoas que estão nos servindo, das pessoas que ali estão trabalhando, e eu tenho convivido com pessoas que são vocacionadas, apaixonadas por aquilo que fazem, e fazem com amor como poucas vezes eu vi. E independente das religiões, independente de como essas pessoas manifestam a sua fé, elas têm sinalizado o reino de Deus, e eu tenho ficado surpreso com isso. Porque elas conseguiram entender
o significado para além do grãozinho de mostarda, mas os efeitos que ele pode causar. Partindo para o segundo ponto, quando ele fala, então, do fermento que leveda toda a massa, é muito interessante porque, mais uma vez, ele demonstra, então, que o reino dos céus é parecido com o fermento. O fermento não é um aspecto do reino, mas ele, de fato, é o reino. E ele fala, então, que um pouquinho de fermento, ele leveda absolutamente toda a massa. E muita massa. A proporção é muito maior de massa em relação ao fermento. É só você que gosta de fazer pão e bolo, você sabe que basta um pouquinho de fermento para toda aquela massa crescer. Toda a massa. E aí a gente pega o reino dos céus, o reino de Deus nesse movimento, e é interessante que tudo faz parte do reino. Deus, em Jesus Cristo, reina em absolutamente tudo. Tudo. Guilherme, como assim Deus reina em tudo? Deus reina em tudo. Às vezes a gente tem uma ideia de que o reino de Deus é a igreja. Falácia, mentira. Jesus Cristo reina sobre absolutamente tudo e todos. Há aqueles que se submetem e há aqueles que não se submetem. Há aqueles que fazem parte de uma igreja e não se submetem. E há aqueles que não fazem parte. Há aqueles que nem entenderam direito o que está acontecendo, mas de certa forma já se submetem. Cabe à igreja, então, manifestar isso de forma clara, para que essas pessoas entendam de fato que há um Senhor, no qual o seu desejo, a sua vontade, o seu reinado é manifestado também na perspectiva daquilo que ele já acredita, na perspectiva daquilo que ele já vive. Nós precisamos, então, entender que aqui a gente precisa fazer uma grande reflexão sobre aquilo que nós entendemos como sagrado e profano. Porque o texto diz que o fermento leveda absolutamente toda a massa. O que torna algo que não está levedado, algo que não seja sagrado, é porque o fermento ainda não chegou lá. Porque o fermento vai fermentar e vai chegar em absolutamente toda a massa. Há, então, um movimento muito interessante do reino de Deus, do reino dos céus, é que ele tem o poder de transformar trevas em luz. Porque as escrituras dizem que nós devemos ser sal da terra, salgar absolutamente tudo. Que nós devemos ser a luz do mundo, onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Há, então, a perspectiva de que o reino dos céus é um reino transformador. E por onde ele passa é de forma, às vezes, imperceptível. Às vezes, pequeno e insignificante. Um pouquinho de fermento vai adentrando todas as esferas da sociedade ao ponto de que absolutamente tudo foi levedado, foi fermentado, foi transformado. E eu vou usar uma palavra, foi santificado, foi sacralizado na perspectiva ou na fala, por exemplo, de Ed René Kivitz. O Ed René diz que essa ideia para ele daquilo que é sagrado é tudo aquilo que está alinhado ao caráter, aos propósitos e aos valores do reino de Deus. Olha que interessante essa visão do Ed René. Ele diz que absolutamente tudo pode ser sagrado, desde que se submeta ao caráter, aos propósitos e aos valores do reino dos céus, do reino de Deus. Ele diz então que essa perspectiva do fermento levedando toda a massa é o movimento daqueles que se submeteram ao reino de Deus, independente daquilo que é religioso ou não. Independente de absolutamente tudo isso, é o movimento de tornar santo, sagrado, tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que tocamos. Se você pegar a história de José, um homem normal, como todos nós, que é abençoado por Deus, aonde ele colocava as suas mãos, aquilo prosperava, e prosperava porque de alguma forma ele glorificava a Deus. Porque ele conseguiu conectar os seus dons e talentos com aquilo que ele fazia. E tudo que ele fazia para a glória de Deus, e aquilo então explodiu.
E quando a gente pega essa perspectiva, então, e traz para a nossa vida, a gente precisa fazer uma junção daquilo que por anos nós dividimos, talvez. Sagrado é ir para a igreja, profano é ir para o trabalho. Secular é aquilo que é ruim. Sagrado é só aquilo que é religioso, que está voltado aos nossos dogmas ou os nossos rituais religiosos. Quando não, está errado. Não importa se é religioso ou se é secular, digamos assim. Não importa o que nós fazemos. Importa como nós fazemos. Porque, como falei desde o começo, o reino dos céus, ele não está estabelecido naquilo que é, mas no resultado que ele tem. O fermento leveda absolutamente toda a massa. Então, aqueles que servem o reino de Deus, que vivem debaixo do senhorio de Jesus Cristo, que vivem e trabalham para a glória de Deus, aquilo que ele estiver fazendo, seja isso bom ou ruim, seja isso aquilo que sonhou ou não, seja isso na perspectiva da faculdade que fez ou que não importa. Se você fizer isso para a glória de Deus, os resultados serão grandiosos. Porque quando nós então fazemos o movimento de tornar santo aquilo que nós fazemos, de santificar, porque eu sou santo como ele é santo, não porque eu sou perfeito, não porque eu não vou errar, mas porque Deus me deu o privilégio de participar do movimento de redenção do mundo. Enquanto eu prego para as pessoas, pessoas são transformadas e o mundo é redimido. Nós precisamos entender que Deus tem se movido, se movimentado entre nós. E aqueles, então, que se submeteram ao reinado desse Senhor, devem olhar para o seu trabalho agora, não mais simplesmente na perspectiva de algo que traz alimento para a minha casa, mas na perspectiva de uma oportunidade daquilo que eu estiver fazendo, eu possa glorificar a Deus, eu possa, de alguma forma, santificar aquele espaço, aquele lugar, aquelas pessoas que ali estão, e só há uma forma de fazer isso. É fazendo absolutamente igual ao que Jesus Cristo fez. Quando ele, então, inicia o seu ministério e começa um processo de santificação, dizendo a todo mundo, arrependam-se, pois o reino dos céus está posto, está colocado a um Senhor que reina absolutamente sobre tudo e sobre todos, e que está no controle de absolutamente todas as coisas. Em sendo assim, é exatamente como Jesus fez que nós devemos fazer, que nós devemos desenvolver a nossa vida, inclusive o nosso trabalho, enquanto nós imitamos a esse Cristo, que amou absolutamente todas as pessoas, anunciou a essas pessoas a oportunidade de arrependimento e de rendição a esse senhorio, porque é um Senhor que não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente convoca, ele simplesmente abre as portas do seu reino para aqueles que são pequenos e insignificantes, mas que nas mãos de Deus têm um papel glorioso no mundo e na sociedade. Que aparentemente estão fazendo algo corriqueiro no seu trabalho, mas que estão no movimento de santificação de si próprios através da ação do Espírito, e enquanto vivem a sua vida, anunciam a oportunidade de transformação, a oportunidade de um significado profundo, a oportunidade de encontrar o significado que as pessoas tanto procuram. E esse significado está no seu Senhor, Jesus Cristo. Nós devemos então fazer como Jesus fez, anunciar-lhes as boas novas por onde nós passamos. Não só com os nossos lábios e com as nossas palavras santas, os nossos versículos bíblicos decorados, mas fazendo da melhor maneira possível tudo aquilo que nos foi colocado nas mãos. Trabalhar como se o nosso verdadeiro Senhor seja Deus. Fazer o nosso trabalho todo, seja ele qual for, para a glória daquele que nos chamou. Porque assim a gente vai atender, a gente vai fazer da melhor maneira possível, a fim de que as pessoas entendam que não tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo,
que não tem a ver com a injustiça que nos estão fazendo, que não tem a ver com absolutamente nada, mas tem a ver com o que Deus está fazendo através de nós. Ele está levedando absolutamente toda a massa. Jesus Cristo iniciou esse processo de fermentação, de levedura, e nos deu o privilégio de continuar, de participar, a levedar, a fermentar, a botar fogo no parquinho, como dizem alguns, a fazer o bicho pegar, a transformar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso eu encerro essa mensagem nessa perspectiva, que o reino dos céus nos preencha e que a gente possamos ser agentes desse reino, sinalizando esse reino por onde a gente passar, inclusive no nosso trabalho, que pode ser pequeno, mas que se tornará glorioso porque está nas mãos de Deus. E que aparentemente pode parecer algo extremamente profano, extremamente secular, mas que, quando impulsionados pelo Espírito, iluminados pelo Espírito, a gente possa entender o significado profundo que há em sacralizar, em tornar santo tudo aquilo que fazemos. Que Deus nos abençoe e nós teremos um instante de reflexão ouvindo uma música e logo em seguida a gente passa para o encerramento na ceia do Senhor. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Estava sem som, né? A gente então participa nesse instante da ceia do Senhor. Quando nós entendemos de fato que o reino dos céus foi estabelecido, quando nós entendemos que o reino de Deus de fato está posto,
e nós entendemos no que está de fato sustentado o reino de Deus. O reino dos céus, e eu estou usando sinônimos, está estabelecido sobre o amor. O amor daquele que era o Rei absoluto. O amor daquele que era, ou que é, o Senhor de absolutamente todas as coisas. E que se fez homem. Que foi um rei, ou que é um rei humilde. E que de maneira simples transformou a história da humanidade. Como já disse na mensagem, um rei que aparentemente é insignificante, ou foi insignificante, por conta da sua humildade, simplicidade, do seu nascimento simples, mas que transformou o mundo e que estabelecerá o seu reino de fato e de verdade. Você precisa saber que esse rei te amou. Que talvez a grande diferença do rei Jesus Cristo que eu te apresento nessa manhã a todos os outros reis sobre a face da terra, todos os outros senhores que tentaram estabelecer o seu reino aqui na terra, é que, primeiro, Jesus Cristo é infinitamente maior e mais poderoso do que todos eles. Ele pode absolutamente todas as coisas. Mas ele tem talvez a sua principal diferença, o fato de que ele não manda os seus servos morrerem por ele. Mas ele faz justamente o contrário. Ele trabalha a nosso favor. E ele vai à luta, vai à guerra em nosso lugar primeiro. Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário em nosso lugar e a nosso favor. Ele é o único rei da história que se faz como os seus servos e morre por eles e no lugar deles. Diante disso, ele nos faz o convite de vivermos como ele viveu. Agora, entregando toda a nossa vida a ele, fazendo morrer tudo aquilo que é nosso, fazendo com que a vontade dele prevaleça a nossa. E ele faz isso através do amor, não da lei, não do mandamento, mas morrendo e nos amando primeiro. E isso, como disse, teve o seu ápice na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo teve o seu corpo partido. E momentos antes, ele, sentado no cenáculo com seus discípulos, ele diz: olha, façam sempre esse movimento de partilhar do pão. Partam o pão lembrando sempre que o meu corpo foi partido em favor de vocês. O meu corpo foi partido para que vocês possam, com os corpos de vocês, glorificar-me. Para que com os corpos de vocês possam me servir no trabalho de vocês, na vida integral de vocês. Vocês possam sacrificar os corpos de vocês, como diz Paulo em Romanos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois Jesus Cristo pegou o cálice da nova e eterna aliança, e disse: olha, não apenas partam do pão, mas bebam também do suco de uva, do vinho. Porque este é o meu sangue, que foi derramado em favor de vocês, para que vocês possam ser santos, estarem santificados, e assim me glorifiquem, mesmo ainda pecadores, vivam para Deus. Que esta seja uma manhã na qual Deus fale profundamente o seu coração, encha o seu coração de esperança e te impulsione a viver uma vida com pleno significado, que está em servir a esse Deus e amar o próximo. Por isso, aí na casa de vocês, comam do pão e bebam do cálice. Senhor, nós te agradecemos porque tu tens nos sustentado e porque
Tu tens sido o nosso auxílio, a nossa fortaleza. E pedimos que, em nome de Jesus, apesar da nossa distância, o Senhor continue a nos entrelaçar de forma espiritual. E que as nossas vidas sejam marcadas e seladas pela ação poderosa do Teu Espírito em nós. Que o Teu reino esteja cada vez mais claro para nós. Que a gente possa se envolver a cada dia naquilo que o Senhor está fazendo. Que as pequenas e coisas mais insignificantes que nós estamos envolvidos possam ser gloriosas e grandiosas nas Tuas mãos. E que a glória seja simplesmente ao Senhor. E que tudo ao nosso redor possa ser santificado e sacralizado pela ação poderosa do Senhor. Para que o mundo veja que existe um Rei que reina poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Mestre. E que a graça de Jesus Cristo desça, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo do Santo Espírito estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. E amém. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer vocês que são membros da nossa comunidade, e vocês também que, de alguma forma, têm nos acompanhado de forma remota, seja aqui no momento ao vivo, seja depois, que de fato Deus esteja falando profundamente no seu coração e que você continue a buscar viver de acordo com as vontades desse Rei. Mas mais do que isso, que você possa conhecer o Deus que Jesus Cristo apresentou. Um Deus que ama incondicionalmente pessoas que não mereciam ser amadas assim. Que você se sinta amada, que você entenda com a sua mente também que a morte de Jesus Cristo 2000 anos atrás foi por amor, para que você pudesse desfrutar do sepulcro vazio, que é a esperança da eternidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Boa semana para vocês, bom resto de domingo e que continuemos assim, sinalizando o reino por onde passarmos. Abraço a todos.